Bom, a palestra de hoje tem como tema manejo nutricional perioperatório e será ministrada pelo professor doutor Tiago Vendramini. Ele é médico veterinário formado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, FMVZ-USP, com mestrado e doutorado na mesma instituição e atualmente pós-doutorado em andamento. É pesquisador no Centro de Pesquisas em Nutrologias de Cães e Gatos, o CEPENPET, e desde 2020 é professor contratado da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, bem como é orientador habilitado do programa de pós-graduação em Nutrição e Produção Animal da mesma faculdade. Seja muito bem-vindo, Tiago, é um prazer ter você conosco. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Então, obrigado aí pelo convite, obrigado, Carolina, obrigado a todos pelo convite. Na verdade, é um prazer conversar com vocês hoje, tá bom? Acho que ela já me apresentou, então não preciso nada, né? Espero que estejam todos bem aí nas suas casas. É muito difícil, por mais que a gente já está aí 1 ano dando aula online e assim por diante. Muito ruim, né? A gente não vê a carinha de vocês, não vê vocês. Então, isso é muito triste, vamos falar assim. Mas espero que seja prazeroso aí a nossa conversa de hoje, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, acho que nós temos um período ao final, mas conversa, assim, em grupos de estudos, tudo, é para a gente aprender. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, a Ana Cristina falou travou, eu acho que não travou. Meninos, se travar aí, vocês me mandam um WhatsApp, alguma coisa assim, tá bom? Tudo certo, tá ok, então tá bom. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, quiser parar, quiser me perguntar, eu não vou estar vendo o chat, eu vou estar vendo direto a apresentação, mas a gente fica à vontade. Vamos fazer uma coisa mais descontraída hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar na apresentação. Aí. Compartilhar. Pronto. Meninos, eu acho que está tudo certo, né? Acho que vocês estão vendo em tela inteira. Se não tiverem, eu não estou vendo o chat. E aí os meninos do grupo de estudos entrem em contato comigo aí ou liga o microfone e fala comigo que a gente tenta ajustar. Tá bom? Então, pessoal, nossa apresentação de hoje, eu vou ficar olhando às vezes o celular aqui, só para ver se tem sinal, porque às vezes eu caio. Outro dia na aula eu caí e continuei falando e a gente não sabe, né, que parou. Então eu vou ficar de olho no celular, então a Carol aí, qualquer coisa, me manda um WhatsApp. Estou com sinal aqui também. Então vamos lá, pessoal, o que foi convidar, o convite que me fizeram foi para conversar um pouquinho com vocês sobre nutrição do paciente perioperatório, né? Isso que a gente vai falar um pouquinho hoje e vai tentar chegar em algumas conclusões aí. É uma área da medicina veterinária, né, da nutrição, propriamente dito. A nutrição já é uma área muito nova, né, já é um assunto muito novo, né, poucos professores de nutrição de cães e gatos existem no Brasil, né, e você imagina, então, a nutrição do paciente perioperatório. E é interessante o que acontece, né, que a gente está unindo 2 assuntos. Na faculdade, muitas vezes, vocês assistem aula de nutrição, vocês assistem aula de cirurgia, aula de farmacologia, aula de imunologia, mas como que essas coisas estão entrelaçadas, né? Então, o Luca, que é meu orientado, eu tenho certeza que ele deu uma belíssima palestra aí para vocês antes, comentando alguns assuntos que a gente vai dar sequência falando hoje, né? E a gente montou um material, ele colaborou muito comigo aí para montar um material legal, trazer alguns assuntos interessantes, alguns artigos mais novos, algumas coisas não tão novas, às vezes, porque é um assunto, às vezes, que não tem coisa nova, né? Deveria ser estudado, mas falta pesquisas no tema, mas a gente vai tentar papear um pouquinho. Então, vamos lá. Pessoal, o que seria esse nutrição do paciente perioperatório? Então, a gente define aí para vocês que nós temos nutrição do paciente perioperatório, é aquilo que circunda o momento da cirurgia. Então, nós temos uma nutrição pré-operatória e nós temos uma nutrição pós-operatória. Como que a gente vai manejar nutricionalmente o nosso paciente antes do procedimento cirúrgico, posterior ao procedimento cirúrgico?
Então, a gente tira esse material, na verdade, o quê? A gente vai preparar o nosso paciente para suportar um estresse cirúrgico. E quando eu falo isso, vocês falam suportar um estresse cirúrgico? Sim, dependendo da condição corporal, da condição física do nosso paciente, muitas vezes eu preciso nutri-lo para entrar em procedimento cirúrgico. Às vezes eu não consigo, às vezes eu não consigo, nós vamos falar sobre isso, né? E nós também vamos falar o quê? Otimizar a recuperação pós-operatória. O que a gente vai trabalhar no âmbito nutricional para que ele saia o quê? Muito bem do procedimento cirúrgico e tenha uma recuperação a mais desejável possível. Então, essa terminologia, só para vocês entenderem como é um tema aí que circunda a medicina veterinária, mas não tem estudos propriamente dito sobre isso. Eu tenho certeza que isso hoje é uma das poucas palestras que falam sobre nutrição perioperatória, né? Pré-operatória, pós-operatória e perioperatória. Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe muita coisa da medicina humana. Como assim? Então, o que a gente tem, pessoal? Poucos estudos, como eu antecipei para vocês, muitas pesquisas já avançando na nutrição humana, propriamente dito, e essas orientações que eu vou conversar com vocês hoje, peço desculpas, até tem cachorro latindo, mas é do vizinho, né? Eu estou na clínica agora à noite. Então, muitas adaptações dessa medicina humana a gente vai utilizar hoje. Tiago, as dosagens, não, tudo que a gente conversar específico da nutrição PET é da nutrição PET, mas a terminologia, os dias, onde focar essa nutrição, isso é adaptado da nutrição humana. E aí muitas pessoas me questionam, falam assim, mas por que você está adaptando, por que você adapta tanto? Pessoal, eu gostaria muito que todos os segmentos da medicina veterinária fossem atrás da medicina humana, até chegar um momento que a gente trabalha no mesmo nível. Por quê? Porque eles estão à frente em alguns pontos. E a gente chegar nessa mesma plataforma aí, objetivando coisas novas, é de suma importância para a gente, tá bom? Então, a gente tem um apoio hoje da medicina humana, em tudo que eu vou falar para vocês, é uma introdução só que eu estou fazendo, e a gente apoia-se também bastante em farmacologia, em fisiologia, em imunologia, assim por diante, tá bom? Então, a gente vai falar e entrar também no tema chamado o quê? Nutrição do paciente hospitalizado. Por quê? Aquele paciente que muitas vezes passa por um procedimento cirúrgico, ele vai ser hospitalizado posterior a esse procedimento, ou ele já vem sendo hospitalizado para entrar em procedimento, e assim por diante, tá bom? Falando em dias, é aquilo que eu falo para vocês. Então, dependendo da cirurgia, a gente trabalha com uma nutrição pré-operatória, e agora eu já trago dias, falo em 14 dias, e uma nutrição pós-operatória. Mas esqueçam essa terminologia de 14 dias, né? Esse número fixo. Porque, na verdade, isso vai depender muito do procedimento, do veterinário, do cirurgião, do centro cirúrgico, do nosso paciente, principalmente, pessoal. Que é um exemplo, né? Nós trabalhamos dessa maneira em cirurgias letivas ou sem emergência, principalmente na nutrição humana, na qual há uma padronização. Porém, na medicina veterinária, e na medicina humana também, mas na medicina veterinária é muito comum que cirurgias de emergência, na qual aquela nossa nutrição pré-operatória esquece. Mas, aqui nós estamos num grupo de estudo que trabalha sobre isso, né, atua principalmente na cirurgia, eles têm que entender, vocês têm que entender o nosso apoio, a nutrição apoiando, e vocês têm que começar a trabalhar posteriormente a esse procedimento cirúrgico propriamente dito. Tá bom? Vamos seguir? Vamos lá. Então, pessoal, o que a gente fala? Depende do tipo de paciente. Se eu tiver um paciente aí sem comorbidades que afete o sistema nutricional, né? O status nutricional e o sistema todos os sistemas desse nosso paciente, a gente vai pensar numa nutrição adequada tradicional. O animal está se alimentando, o score de condição corporal dele é satisfatório, ele vem com saúde, ele vem se alimentando voluntariamente. É muito comum, e o Lucas já conversou com vocês, né? Porque a gente conversou antes das apresentações. É muito comum. Eu pego muito, hoje não atendo mais em clínicas veterinárias, mas quando atendia em outras universidades ou em hospitais, por exemplo, lá no Berlândia e assim por diante, é muito comum pegar os veterinários que falam assim, vinha encaminhado falando assim, ele vai entrar na cirurgia, que ótimo. Mas ele tá bem, viu? Ele tá comendo. O que ele tá comendo? Ele come aquela latinha, doutor. Vocês sabem qual que é a latinha? A D, né? A Recover. Que legal. E quanto que ele come? Ele come uma latinha.
era um labrador de 40 quilos, pessoal. Então, a gente tem que ter um cuidado, e aqui vocês, né, que vão atuar com cirurgia, tem que ter esse cuidado de avaliar. O animal está comendo a quantidade que vai satisfazer as suas necessidades nutricionais? Ou não, ele vem comendo muito pouco, isso está dando um desbalanço, isso está dando uma deficiência, isso vai refletir no sistema imunológico, todo o estado fisiológico do nosso paciente, tá bom? Então, a gente tem que avaliar principalmente esses pacientes com comorbidades, como qualquer doença que afete a ingestão, digestão e absorção de nutrientes. Nós temos que fazer uma nutrição especializada. Por que eu estou falando isso num grupo hoje com vocês? Porque é muito comum, quando entra num procedimento cirúrgico, e eu espero que vocês, estudantes que estão assistindo uma palestra, numa terça-feira, às 6h49 da noite, vocês entendam o seguinte, pessoal, eu vou ter que ter um cuidado muito grande, porque se eu sou um cirurgião e meu paciente está sem se alimentar fazem 7 dias, obviamente que o procedimento cirúrgico pode ser um sucesso, pode ser medicina veterinária, medicina não é matemática, mas as chances de dar merda, desculpa falar esse palavreado, são muito grandes. Ah, mas eu sou cirurgião, Thiago, eu vou ser cirurgião. Eu não quero nem saber do paciente, eu quero entrar no centro cirúrgico, ar-condicionado ligado, eu vou lá, bararei. Não, pessoal, se você quer ser um profissional desse jeito, você está estudando de maneira errada. Você precisa conversar com o clínico, como está o paciente, como estão os exames. Vocês aprendem isso ao longo do aprendizado no grupo de estudo, pessoal, na faculdade e assim por diante. Então, um dos pontos para começar falando com vocês é qual que é a nutrição do meu paciente pré-operatório. Como está isso? Tu tendo alterações que estão afetando a digestão, a absorção dos nutrientes. Às vezes esse animal ele está consumindo alimento, pessoal, mas ele não está conseguindo aproveitar. Se ele tiver alguma enfermidade que está atrapalhando a absorção e digestão, ou seja, não adianta em nada. Ele está consumindo, mas isso não está objetivando o principal que a gente quer, que esse animal esteja com saúde, tá bom? Se a gente der sequência, então, pessoal, nós temos que avaliar principalmente, óbvio que eu ia começar minha palestra falando isso, o status da nutricional em cirurgia. Se vocês querem ser bons cirurgiões, e conheço ótimos mesmo, inclusive do grupo de estudos de vocês, né? A Loz é um dos melhores cirurgiões que eu conheço, e obviamente ele tem esse cuidado, a clínica veterinária, em outros lugares. Qual que é a condição do paciente? Como que está o nosso paciente? Bom, ele está bem, ele não está, como que está? Como que a gente fala isso? Ah, o Thiago está falando balela, ele quer falar isso para vender a ideia da importância da nutrição. Não, pessoal, vou mostrar aí para vocês. Desculpa. Um estudo retrospectivo, tá? Fatores de risco. Um estudo retrospectivo que fez a avaliação do status pós-operatório, posterior ao procedimento, de 197 cães. E no Hospital da Geórgia, tá? No Hospital Veterinário da Universidade da Geórgia, de 1998 a 2007. E olha o que encontrou, pessoal. Nós encontramos, né? Nós não, os pesquisadores encontraram uma grande interferência, agora principalmente num pós-operatório, no caso daqueles pacientes que apresentaram peritonite, tá? Esses animais tinham o quê? Hipoproteinemia. Ou seja, como estava o status desse nosso paciente? E aí são avaliações que a gente se baseia principalmente na condição o quê? Na condição nutricional do nosso paciente. Tá? Ah, Thiago, não estou entendendo bem, não estou familiarizado. Então, percebam aqui, ó, que o grupo que apresentou, né, valores com peritonite pós-operatória, né, pós a operação, ou sem a peritonite. Percebam que nós temos um grupo significativo, né, praticamente 50% quando comparado ao quê? A 31%, podemos falar assim, dos pacientes que tinham o quê? Hipoproteinemia. E ali nós estamos mostrando a albumina. Só isso não, aqui nós mostramos também a posterior à cirurgia. Da mesma maneira, nós chegamos ao quê? 89%, 100% dos nossos pacientes. Só isso que eu queria mostrar para vocês, não. Eu mostro para vocês os animais que teoricamente não sobreviveram. E aí nós mostramos também os mesmos valores que foram o quê? Significativamente distintos, tá? Opa. Se eu falo distintos, obviamente que eles são significativos, que a gente observa o quê? Diferenças também, tá, pessoal? Então, nós temos alguma importância
Opa, perdão. Estava mostrando o mouse. Então, a gente tem uma grande importância de avaliar qual que é a condição do nosso paciente antes do procedimento cirúrgico. E aí eu estou dando um exemplo para vocês de algumas avaliações que nos refletem a condição nutricional do nosso paciente. E não só isso, elas vão interferir, obviamente, em todo o estado imunológico, em toda uma característica que esse paciente apresenta durante o procedimento e posterior ao procedimento. Outro ponto importante aí, pessoal, estou mostrando um outro, né? Na verdade, estou dando sequência, né? Voltando aqui, ó. Esse é o primeiro que eu mostrei para vocês, então a gente está dando sequência, porque é o mesmo estudo. Então, do ponto de vista nutricional, a gente verificar o quê? A hipoproteinemia e a hipoalbuminemia, elas foram associadas a um maior risco do quê? De peritonite, tanto no pré ou pós-operatório, esses animais que tinham uma condição superior de hipoproteinemia e hipoalbuminemia tiveram mais peritonite, que é uma complicação que a gente não deseja, e óbito posterior ao procedimento cirúrgico, tá? Isso nós estamos falando de quê? De procedimentos em trato gastrointestinal, pessoal. Ou seja, qual que é a importância desta avaliação? Eu estou fazendo essa brincadeira com vocês, mas eu quero mostrar que não importa. Ai, não importa, eu sou cirurgião, não quero saber do meu paciente. Não, pessoal. Eu vou mostrar outros estudos aí com vocês. Então, por exemplo, nós temos aí um outro estudo que foi incluído, né, que mostra o quê? 47 cães com osteosarcoma, submetidos a, entre aspas, uma cirurgia de salvamento de membro, né? Tentando manter esse membro utilizado, vamos falar assim, vocês têm outros termos. Eu não sou da área de cirurgia, então, obviamente, eu posso estar utilizando alguns termos errôneos, mas eu quero falar da parte nutricional, tá, pessoal? E percebam que aí nós temos outros fatores de riscos, tá? Aqueles animais que apresentaram complicações pós-operatórias, não sei se vocês estão acostumados a verificar esse tipo de gráfico. Então, isso é um gráfico de sobrevida, tá? Então, teoricamente, aqueles animais que tinham menor quilo, né, menor peso, esses animais tiveram uma sobrevida, o quê? Superior daqueles animais que tinham o quê? Menos peso. Aí vocês falam para mim, mas peso não reflete nada, concordo com vocês. O correto não seria fazer peso, seria fazer score de condição corporal, tá, pessoal? Mas nesse caso foi realizado o peso, para vocês verem a importância de se ter um manejo nutricional que avalia até as variações, né, as variáveis de maneira correta. Então, percebam que os animais que tinham o quê? Um peso superior, né, que é essa curva de baixo, né, essa linha de baixo, eles tiveram uma sobrevida menor quando comparado àqueles animais que tinham o quê? Um menor peso, teoricamente. Por que eu quero mostrar isso para vocês, tá, pessoal? Para falar que deixa o cachorro parar. Para falar que a obesidade, ela pode influenciar de maneira negativa também nas complicações pós-cirúrgicas. Só nas complicações pós-operatórias, não nas complicações como a expectativa de vida. Se eu estiver fazendo um procedimento cirúrgico, então, mostrei num primeiro momento de um paciente que não tem condição de entrar numa cirurgia porque ele está subalimentado, não é desejado. Mas, ao mesmo tempo, teoricamente, baseado nesse estudo, e vou mostrar mais alguns para vocês, se ele estiver superalimentado, se ele for um paciente obeso, por exemplo, Tiago, não se avaliou o score, se avaliou o peso, pode ser animais de raça grande. Pode. Você está falando de procedimento cirúrgico de membro, então isso também tem variáveis influenciando? Sim, pessoal, mas eu estou falando da parte nutricional. Teoricamente, eu não desejo que meu paciente entre em um procedimento cirúrgico com sobrepeso ou obesidade. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Antes, por exemplo, eu vou mostrar outro trabalho, aqui avaliando 458 cães submetidos à cirurgia de ruptura do ligamento cruzado cranial, e nós tivemos o quê? Maior taxa de complicações pós-cirúrgicas em cães acima de 40 quilos. Tiago, foi feito baseado no peso e não no score. Sim, pode ser que sejam raças com uma maior... Pode, pessoal, mas eu estou tentando retirar o fator condição corporal, retirar o fator obesidade nisso. Ou seja, além da menor sobrevida, tiveram mais complicações
os animais que apresentavam o quê? Obesidade. Ou seja, esses animais tiveram o quê? Mais infecção do sítio cirúrgico e maior o quê? Reincidência das complicações da ruptura e assim por diante dos procedimentos, que não é minha área, mas vocês estão mais habituados. Tiago, por que você está batendo tanto na obesidade? Porque são vários estudos, mostro aí mais para vocês, mais um peso superior a 50 quilos foi associado a um maior risco de infecção de sítio cirúrgico. Tiago, é que você está tratando de animais de grande porte, que geralmente vivem em sítio, que geralmente tem maior complicação, maior sobrecarga Tudo bem, pessoal, mas eu vou tentar provar para vocês que a obesidade vai influenciar a imunidade, que vai influenciar a complicação pós-procedimento. Como? Trago para vocês, agora mais da minha área, um estudo meu mesmo, do nosso grupo de pesquisa, que mostra o quê, pessoal? Que a imunidade, ela é influenciada pela obesidade. Como assim, Tiago? Não estou entendendo porra nenhuma. Vamos lá. O que a gente fez, pessoal? A gente triou, nós pegamos 8 cães obesos e 8 cães em condição corporal adequada, e a gente fez o quê? Avaliou vários fatores. Então, a gente avaliou a composição corporal, avaliou vários, linfoproliferação, avaliou várias coisas, inclusive metabolômica, mas eu quero falar que a gente fez um teste de imunidade. A gente pegou um grupo obeso e pegou um grupo magro, e a gente avaliou a imunidade desses pacientes, beleza? Depois a gente fez o seguinte, a gente emagreceu aquele grupo gordo e tornou ele próximo a uma condição adequada. Então são 3 grupos, um gordinho, outro grupo em condição corporal adequada, e outro que é o mesmo grupo gordinho depois de emagrecer. Deu para entender? Mais ou menos? Então, tá bom. Então, a gente avaliou todas as citocinas inflamatórias. E aí eu mostro para vocês não estão habituados, talvez, qual citocina, qual fator, mas, para vocês entenderem, pessoal, o tecido adiposo, ele é um tecido glandular. Como assim? O tecido adiposo, ele secreta algumas citocinas ou adipocinas, que a gente pode chamar, que são o quê? Inflamatórias. Como assim? Então, para vocês entenderem, um cachorro, deixa o cachorro parar. Um cachorro ou um gato obeso, tá, pessoal? Ele tem uma maior secreção de citocinas inflamatórias, que levam a uma inflamação crônica constante. Como assim, Thiago? Quer dizer que o paciente que é obeso ou é em sobrepeso, ele tem uma inflamação crônica constante. Ele está sempre inflamado, sempre inflamado, sempre inflamado. Isso num procedimento cirúrgico, tá bravo? E isso num procedimento cirúrgico, pessoal, já é indesejável. Por que é indesejável? Porque imagina que você está fazendo um procedimento cirúrgico num paciente que por si só já está com uma inflamação crônica constante. Não é o ideal. Mas além disso, pessoal, a inflamação crônica constante, aí eu estou mostrando só as citocinas, ela influencia no quê? Na imunidade. Eu vou mostrar só um teste que a gente fez, mostrando para vocês, que foi a linfoproliferação. Linfócitos é um tipo de células imunológicas que eles estão relacionados a vários fatores, né? Alergia de pele e assim por diante. Obviamente, nós poderíamos avaliar específicos a procedimento cirúrgico? Sim, mas não foi o objetivo, mas nós estamos falando sobre imunidade. Percebam, pessoal, que o teste de linfoproliferação ele foi diferente entre o grupo obeso, quando comparado ao grupo controle e ao grupo emagrecido. Aí vocês, terça-feira, 7h02 da noite, fala, Tiago, não estou entendendo porra nenhuma dessa tabela. Fiquem calmos. Eu vou mostrar um gráfico para vocês. Pessoal, o teste de linfoproliferação é como os linfócitos se comportam a um teste na qual eles têm que se proliferar para combater algo. Vamos simplificar dessa maneira. Percebam que em verde, as barrinhas em verde mostram os animais antes do emagrecimento. Pessoal, parem e observem esse gráfico. Todos os nossos pacientes, depois de emagrecerem, eles aumentam a linfoproliferação. Estão vendo? Todos. Esse animal é o mesmo animal que esse aqui. Qual que é a diferença entre eles? Ele aqui era gordinho, depois que ele emagreceu, está aqui. Esse animal é o mesmo que esse, ele aqui era gordinho, depois que ele emagreceu. Não importa de onde a imunidade parta, depois quando você emagrece seu paciente, ela melhora. Deu para entender, pessoal? Aqui nós temos a média. Então, a média do grupo controle, que são os animais em condição corporal ideal,
a média do grupo obeso e a média do grupo emagrecido. Percebam que depois que eles emagrecem, eles retornam à normalidade, pessoal. Por que eu estou mostrando um teste, estou mostrando um trabalho, eu já mostrei outros, para falar que a relação com obesidade, com imunidade, ela é muito verdadeira, pessoal. Ou seja, você está falando de um procedimento cirúrgico, você está falando de uma sepse, você está falando de uma contaminação, você está falando de algo, né, que pode ocorrer que você não deseja. Imagina num paciente que já tem o quê? A imunidade deficiente, pessoal. Estou falando tudo isso para falar que o obeso também não é desejado. Então, falando daquela pré-operatória, se eu posso escolher, se eu tenho condição de postergar a cirurgia e emagrecer nosso paciente, óbvio que isso é desejado. Mas a maioria das cirurgias não são eletivas, pessoal. Por que eu estou falando bastante de obesidade e deixei de falar da hipoalbuminemia, da hipoproteinemia? Porque é óbvio, na cabecinha de vocês, deu um cachorro todo magro, perda de massa muscular, perda de condição corporal, é muito óbvio que ele não pode entrar na cirurgia. Vocês olham e falam assim, vocês estão fazendo estágio numa clínica, chega um cachorro completamente caquético, perda de massa muscular, completamente magro, score de condição corporal 1, score de massa muscular 0. Você olha e fala assim, nossa, ele vai entrar na cirurgia, você já tem essa concepção que, poxa, tudo bem, se precisa entrar, mas as chances de sobrevida são baixas. As chances de alterações pós-procedimento são altas. E obeso? A maioria dos veterinários olha, ai, que fofinho, gordinho, vai entrar no procedimento. Vamos começar a pensar que isso também não é desejado, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem um resumo aí, falando, então, aqueles animais em sobrepeso, elas vão ter uma alteração nas citocinas inflamatórias, isso leva a uma inflamação crônica de baixo grau. O paciente obeso, ele já tem uma inflamação crônica constante, isso por um grande período, né? Vários anos. Imagina um labrador que é gordo desde os 2 meses de idade. Quando chega com os 10 anos, pessoal, óbvio que ele já vai ter uma alteração imunológica. Ele tem um déficit imunológico. No caso do nosso estudo, publicado na PLOS ONE, da proliferação de linfócitos. Mas vários testes imunológicos podem ser realizados. E a gente tem quase certeza que os resultados vão ser muito parecidos. Tá bom? Castração, pessoal. Por que eu quero falar um pouquinho de castração, falando um pouquinho sobre nutrição perioperatória? Porque tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Como assim, Thiago? Por que você vai falar de castração, nutrição perioperatória? Porque é muito comum, muito comum. Eu vou usar, como por exemplo, meu amigo Alois, que volto a falar, um dos melhores cirurgiões que eu conheço. O que acontece? O Alois, ele é várias vezes culpado. Eu tenho certeza absoluta. O Alois faz uma castração. O que acontece? Ai, meu Deus, nossa, a tia lá, a sua tia, castrou, levou o gato dela para castrar com o Alois. Ela vira e fala assim, nossa, levei castrar com o menino lá da USP, nossa, bonzinho. Ai, mas sabe, nossa, depois que castrou, engordou. Quem que é o culpado? O Alois. O Alois engordou o gato dela, gente. Ai, não sei o que aconteceu, Marilda, mas olha, virou um leitão depois que castrou. Sei lá, ele mexeu nos hormônios aqui. Pessoal, vocês no grupo de estudos têm que saber que uma nutrição perioperatória, e agora nós vamos falar de posterior ao procedimento cirúrgico, num procedimento de castração, que é uma grande gama de procedimentos que são realizados, são os procedimentos de castração, né? E eu não quero entrar na discussão, a gente tem um estudo aí recém-publicado, né? Eu fiz uma revisão, nós publicamos uma ótima revista que nos deixou muito felizes, de grande fator de impacto. Falando um pouquinho sobre as evidências científicas atuais, a gente já sabe que tem algumas coisas diferentes nos procedimentos de castração. E todos os animais devem ser castrados. A gente pode conversar um pouquinho sobre castração mesmo em uma outra conversa. Hoje, falando do adequado manejo nutricional, a gente quer falar o seguinte, pessoal. Há uma dinâmica completamente distinta na nutrição posterior ao procedimento cirúrgico. Então, os benefícios estão aí, da gonadectomia, assim por diante, né? Não vou ficar falando sobre isso, mas a nutrição hoje, o que eu quero falar? Muito comum, depois do procedimento, as pessoas falarem assim, mas não sei se eu quero castrar, vai engordar, né? Pessoal, se você fizer um correto manejo nutricional posterior ao procedimento, não. Vamos conversar um pouquinho sobre ele? Vamos.
que a gente tem que fazer, pessoal? A gente deve acompanhar e reformular completamente o alimento que está sendo fornecido e a quantidade que está sendo fornecida. Só para vocês entenderem, é óbvio, isso é meio óbvio, mas depois que eu castro o meu animal, eu reduzo o quê? Atividade física. Aquele gato da sua tia Marilda, que à noite ficava solto, ia para o quintal, ia atrás de outras fêmeas, castrou e já perdeu um pouquinho desse comportamento sexual. Tudo bem? Ai, Tiago, mas só isso? Não. Ele reduz o quê? A taxa metabólica basal. Então, taxa metabólica basal, que é aquela taxa para se manter vivo, aquele gasto energético para se manter em homeostase, é reduzido também. E aí vem uma coisa muito nova que a gente discute um pouquinho nesse artigo, e eu posso mandar para vocês todos os artigos que eu converso hoje com vocês, ou tem também um material disponível num blog que a gente tem, que eu vou falar ao final. Mas, pessoal, o que acontece? Depois que castra, olha que interessante. Isso que eu estou falando para vocês é novidade, tá? É novidade. É comprovado? Não. É uma discussão nova que está sendo trazida. Pode ser que eu dou essa mesma palestra daqui 2 anos para esse grupo de estudos. E aí eu já afirmo com certeza. É que quando a gente castra, a gente está atuando sobre os fatores de saciedade do nosso paciente. Olha que coisa maluca, pessoal. Depois que você castra, além de ter um gasto energético mais baixo, o animal não se sente saciado. É muito comum a sua tia falar assim, nossa, eu castrei o Toby é um labrador, castrei o Toby, meu Deus, depois que castrou, ele não para de comer, só quer comer, comer, comer. É verdade, pessoal. Pode existir uma relação com fatores de saciedade. Como, de que forma, de que maneira, a gente conversa daqui a alguns anos. Mas existem alguns estudos que trazem esses questionamentos. Mas só isso? Não, pessoal. O que seria correto fazer, então? Depois que eu castrei meu animal, o correto seria se ele fosse um cão. Eu estou trazendo aí para vocês as equações que eu devo utilizar, tá, pessoal? Eu não vou ficar me atentando às equações, nutrição, como que calcula, como que faz, porque o grupo de estudos é diferente, mas eu me coloco à disposição para tirar dúvidas depois, ou para a gente conversar em e-mail, ou pelas redes sociais depois. Mas o correto seria o quê? Depois que eu castrei meu paciente, se eu vou continuar dando a mesma ração para ele, o mesmo alimento, eu deveria reduzir 27% a quantidade que ele comia. Eita porra, Thiago, como assim 27%? Se for um gato, 25%. Jesus amado, Thiago, pelo amor de Deus, então você quer me falar que eu vou castrar meu gato e depois que eu castrei eu vou ter que dar 3/4 do que ele come? Se ele comia 50 gramas, ele vai ter que comer... Não, você tá brincando comigo. Não é possível. Não é possível, eu vou matar. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. 3/4 do que ele comia. Pessoal, óbvio que ninguém faz isso. Óbvio que ninguém faz isso. Muito pelo contrário. É muito comum eu escutar, não aqui, né? Mas em outros lugares, quando atendia... Ai, doutor, ele ficou obeso depois que castrou. Ah, tá. O que aconteceu depois que castrou? Ah, doutor, sabe como é? Eu cortei as bolinhas dele. Ah, aí já perdeu as bolinhas, né? Deixa eu dar um pouquinho mais de comida para ele ser feliz. Pessoal, ninguém reduz quantidade de comida. E eu, prestem atenção, não estou mandando vocês reduzirem a quantidade de comida. Porque, obviamente, o animal já não se sente saciado. Ele já tem uma alteração que influencia nos fatores de saciedade. Aí você vai lá e reduz a quantidade de comida, você vai estar gerando um grande problema na sua casa. Você tem que, o quê? Alterar o perfil do alimento. E quem que muda depois que castra para um alimento de castração? Muito poucas pessoas, tá, pessoal? E aí você fala assim, porra, mas por que o Thiago está falando isso na palestra de hoje? Porque é básico, pessoal. Vocês, se Deus quiser, vão ser ótimos cirurgiões. E vocês têm que, depois de um procedimento de castração, conversar com o tutor e orientar a mudança da alimentação. Porque senão o culpado vai ser você. Tiago, não, eu trabalho num centro cirúrgico, numa clínica que eu sou só o cirurgião. Tudo bem, mas você chega para o clínico e fala assim, olha, a castração deu tudo certo, o procedimento foi legal, agora você, por favor, oriente o seu paciente, fala para o clínico a modificar a quantidade fornecida. A alimentação ad libitum à vontade está restrita, não vai ser mais fornecida, você vai calcular para ele e vai mudar por um alimento para animais castrados ou para um alimento light. Deu para entender?
Só isso não, o alimento para castração ele vai ter mais proteína para manutenção de massa muscular, vários fatores que eu não vou ficar me estendendo hoje, nós podemos conversar um dia só sobre castração, mas por quê? Perdão, a partir do momento que eu retiro gônadas, a partir do momento que eu faço o procedimento, eu vou ter uma alteração também na massa muscular, hormônios catabólicos, anabólicos, não vamos conversar sobre isso, mas o perfil do alimento para castração é completamente distinto. Tá bom? Pode seguir? Gente, é péssimo, é horrível ficar falando e não ver a carinha de vocês. Eu não sei se vocês estão entendendo porra nenhuma, se não estão entendendo nada, estão assistindo a novela da Globo, eu não sei. Cirurgias oncológicas, vamos lá? Eu estava brincando hoje até com o professor Márcio, eu passei com o professor colaborador ano passado, né? Eu só dei 2 aulas, né, no CPEM, na USP, ao vivo. O resto tudo foi online. Então, é muito ruim, sabe? Porque, desculpa o desabafo, mas é gostoso ver a carinha de vocês concordando, ou discordando, ou conversando, ou fazendo pergunta. É muito ruim. Mas vamos tentar. Espero que vocês estejam gostando. Cirurgias oncológicas, pessoal. Eu queria muito falar, né? E quando montei esse material, o Luca me ajudou a montar a base de todo esse material, na verdade. Incluímos a parte de cirurgias oncológicas. Por quê? O cirurgião, muitas das vezes, ele atua sobre isso também, né? Ele atua em pacientes que precisam fazer a remoção, né? Do tumor e assim por diante. Pessoal, o que a gente precisa falar sobre o paciente oncológico? A gente tem uma recidiva do câncer após a cirurgia, né? Que a gente usa ou não a quimioterapia e assim por diante, mas a gente tem uma perda de peso, uma caquexia relacionada a esse paciente. Só para vocês entenderem, aquele paciente que tem uma menor condição corporal, ele vai ter menor sobrevida. Então, pessoal, o procedimento pode ser maravilhoso. Se o paciente cirúrgico, o paciente que entrou na cirurgia, não tem uma condição corporal adequada, o seu índice de sucesso ele é baixo. Deu para entender mais ou menos? Então, você vai ter um prejuízo aí. Então, a gente precisa desse cuidado, obviamente. Só que outra coisa que eu queria falar para vocês, isso é meio óbvio, né? Mas é que a nutrição, ela pode auxiliar na prevenção da recidiva e de perda de peso. Qual o sangue? Tá aí? Vamos lá. Manejo nutricional, tá? O que eu queria conversar com vocês, pessoal, é que não foi demonstrado para cães e gatos, mas, né, a gente tem, por exemplo, um alimento específico para paciente oncológico no Brasil. Nós temos um alimento específico que é formulado para um paciente que tem algum tipo de tumor? Não temos, tá? Mas a gente sabe, por outros fatores, a gente sabe que o tumor ele é muito dependente de carboidratos como fonte de energia. Como assim? Poderíamos também parar essa palestra e falar só sobre paciente oncológico? Poderíamos. Poderíamos falar sobre crescimento do tumor? Poderíamos. Eu amo bioquímica, né? Antes dava aula numa outra universidade sobre bioquímica e falava o quê? Né? Anaeróbico, aeróbico, obtenção de energia por fontes de não carboidratos, assim por diante. Só para vocês entenderem, as rotas bioquímicas que levam ao crescimento do tumor, elas são completamente distintas das rotas tradicionais no organismo. E o carboidrato, ele funciona como um combustível. Então, a gente tem que começar a entender, obviamente, quando eu falo de tumor, existe tumor de todas as células possíveis no organismo animal, né, entre aspas. Então, podem, às vezes, existirem, entre aspas, nessa consideração, mas o manejo nutricional posterior ao procedimento, ele é muito importante. Por que eu estou falando isso com vocês, pessoal? Porque vocês são cirurgiões. Posterior à retirada de um certo tipo de tumor, conversem com o clínico, conversem com o nutrólogo da clínica, conversem com o próprio clínico e falam assim, viu, olha, fizemos uma retirada, eu não sei a terminologia de vocês, eu fiz com uma margem boa, porque é um tumor de tal célula, bababá. E não pode virar as costas e falar assim, agora o problema é seu. Não! Mas, doutor, qual que é o manejo nutricional que o senhor vai apresentar? Qual que é o manejo nutricional que o senhor vai fazer com ele agora? Ou então nós estamos falando de uma nutrição pré-operatória. E esse paciente está esperando um pouquinho, ele dá uma melhorada para entrar na tua cirurgia. Bom, ó, nós vamos operar agora, ó, ele tá terminando o mês de março, nós vamos operar final de abril, tá, Thiago? Eu sou cirurgião. Nós vamos operar só no final de abril, então a gente vai manter esse animal para ver se ele se alimenta, eu vou passar uma sonda nele, alguma coisa nesse sentido. Legal? E qualquer
a dieta que o senhor vai fornecer para ele. Obviamente, se esse paciente está em crise, não importa a dieta que ele está comendo, ele precisa comer. Porque eu acabei de falar para vocês que perda de peso, caquexia, vai ter menor sobrevida. Mas se esse paciente está estabilizado, qual tipo de nutrição que eu vou utilizar com ele? Deu para entender, pessoal? Então, a gente pode conversar em outras ocasiões, mas eu quero falar da importância da nutrição na cirurgia. Pré e pós-operatória vai ser distinto num paciente oncológico. E você vai ter que papear com o cirurgião. Por quê? Se tiver recidiva, se tiver uma metástase nesse paciente, pode gerar prejuízo posteriormente, essa conversa ela é muito bem-vinda. Olha, eu vou utilizar uma nutrição para animais filhotes, uma dieta para animais filhotes, porque tem menos carboidrato, doutor. Tem mais gordura, tem mais proteína, então, teoricamente, ela é benéfica para esse tipo de paciente. Pô, bacana. Então, vamos começar a unir as especialidades, unir as disciplinas aprendidas na faculdade. Tá bom? Então, característica de um alimento para um paciente oncológico. Pessoal, isso é uma regrinha básica, porque eu não posso ficar falando sobre lactato, não posso ficar falando sobre outros nutrientes relacionados a um paciente oncológico, mas a gente fala aí com alto nível de proteína, alto nível de gordura e baixo nível de carboidrato. Tá bom? Falando um pouquinho mais, eu não quero me estender ao tempo que foi estipulado, porque eu sei que aula online, principalmente à noite, assim, cansa bastante vocês. Então, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre mandibulectomia e maxilectomia, tá, pessoal? São cirurgias de rotina? Não, hoje muitos dos procedimentos são realizados por odontos, né? Mas muitos de vocês vão realizar ao longo da sua vida, né? Ao longo do dia a dia aí, tá? Pessoal, dependendo do grau de intervenção cirúrgica, se ela é total ou se ela é parcial, tá, pessoal? Nós vamos pensar no procedimento. Porra, agora o Thiago já está enrolando, né? Ele começou legal, agora ele está enrolando, agora ele já fala depende. Não, pessoal, porque existem alguns procedimentos cirúrgicos que vai depender. Vai depender do cirurgião, vai depender do nosso paciente, vai depender de qual é a extensão dessa cirurgia. Então, a gente fala sobre mandibulectomia e maxilectomia, tá, pessoal? A gente fala o quê? De uma dieta líquida de 3 a 5 dias. Pessoal, outro ponto de suma importância, já para a gente fechar um pouquinho sobre isso. Estou fazendo um procedimento, por que vai depender muito do cirurgião falar sobre isso? Porra, Thiago, você está jogando tudo nas minhas costas. Tô, como cirurgião, vai jogar nas minhas costas também na nutrologia. E a gente tem que papear, francamente. Doutor, cirurgião conversando comigo. Ô, Thiago, beleza? E aí, Aloys? Ó, cara, vou fazer esse procedimento nesse animal e vou falar para você, olha, não é fácil, viu? Olha, esse paciente, cara, não sei se ele vai se alimentar posterior mas a esse procedimento. Ô, Aloys, quanto tempo você acha que ele vai ficar sem se alimentar? Ah, Thiago, uns 3 dias. Ô, Aloys, você acha que dá para passar uma sonda nasoesofágica? Ô, Thiago, dá? Então vamos passar. Ô, Thiago, olha, eu tô vendo aqui, ó, a extensão desse procedimento é uma mandibulectomia. Nossa, ó, esse paciente vai ficar sem se alimentar aí pelo menos uns 20 dias, até ter toda uma... Ah, legal, Aloys. Então, vamos fazer o seguinte, vamos já colocar uma sonda esofágica. O que você acha? Porra, Thiago, que bacana, já tá anestesiado, já coloca uma sonda esofágica, esse animal pode se alimentar por mais de 5 dias. Deu para entender, pessoal? Então, essas regrinhas que eu coloquei aí, animal apto a aprender a deglutir, coloca um alimento semilíquido, depende do paciente, depende do momento, depende de quando. Só para vocês entenderem, a sonda naso, ela tem um período restrito, né? E a sonda esofágica, já não. A gente pode utilizá-la por um período um pouquinho maior, ela tem uma maior calibre, a gente pode passar um alimento triturado, um alimento distinto aí, tá bom? O que eu quero que vocês saiam dessa palestra hoje sabendo é que, ele tá comendo, o que ele tá comendo? Alimentação forçada, pelo amor de Deus, não me mata do coração. Não existe mais alimentação forçada, tá? Ô, Sami, um segundo, pessoal. Sami, você encosta para mim? Obrigado. Tchau, obrigado. Desculpa aí o atraso. Tá bom, pessoal? Desculpa. A gente está fechando a clínica. Vamos seguir? Vamos! Pessoal, aquilo que eu já falei da sonda esofágica, assim por diante.
Falando um pouquinho de procedimentos um pouquinho mais sérios, né? Tô falando uma gastrectomia, tô falando uma enterectomia. E aí, Tiago, como que eu vou proceder nisso? E agora ferrou, hein? E agora? O que eu faço? Pessoal, vamos lembrar que cães e gatos não possuem amilase salivar, tá? E o estômago em si, tá, pessoal? Ele faz o quê? Uma hidrólise primária de algumas proteínas. Eu poderia voltar e a gente poderia conversar sobre todo o processo digestivo e assim por diante, fisiologia digestiva, mas eu simplifico dessa maneira. A digestão de gordura pode até ocorrer no estômago, mas a gente não tem emulsificação de gordura. Então, a gente tem mais uma quebra pela temperatura, quebra que eu digo, mais uma juntar as coisas ali. Não existe uma hidrólise. A hidrólise mesmo, ela ocorre de forma primária de proteína no estômago, e só isso, tá, pessoal? Então, o que a gente fala? Que o intestino delgado é o principal órgão, o principal sítio de digestão e absorção. E a gente fala principalmente do duodeno, porque o intestino grosso, ele é muito relacionado à absorção de água em alguns eletrólitos e de câmeras fermentativas. Nós não estamos falando de animais com cérebro e colo desenvolvido, mas nós temos porções na qual há uma fermentação, há uma microbiota residente, tá, pessoal? Por que eu quero falar isso para vocês? Da importância da nutrição nesse tipo de procedimento. Se eu estou trabalhando com uma paciente, pessoal, por exemplo, e ocorreu uma gastrectomia ou uma enterectomia, qual porção que eu estou trabalhando? Se, por exemplo, for uma porção, se eu estou trabalhando com uma porção que, teoricamente, não interfere no processo de digestão ou interfere muito de maneira a simplificar no processo de digestão, eu não me preocupo, tá, pessoal? Por quê? O processo de digestão vai ser o quê? Intacto. Porém, se eu estou trabalhando com câmeras posteriores, se eu estou trabalhando com duodeno, com ressecção de trechos desta região, por exemplo, aí sim eu vou ter que me preocupar com o quê, pessoal? Com o processo digestivo. Com a suplementação de algumas enzimas digestivas ou, por exemplo, do fornecimento de outros tipos de alimentação. Eu mostro para vocês agora, por exemplo, alguns animais. Esse estudo é do grupo do professor Márcio, isso lá atrás, quando o professor Márcio realizava sua pós-graduação, que mostra o quê? Que mostra cães submetidos a uma enterectomia parcial do intestino delgado. E esses pacientes, pessoal, nós tivemos a utilização de uma nutrição parenteral. Perceba que eu não estou falando mais de uma nutrição que é enteral, estou falando de uma nutrição parenteral. Por quê? Teoricamente, o processo digestivo já está alterado, eu já tenho alterações na digestão e absorção dos meus nutrientes. E esses pacientes com melhores resultados foram observados naqueles pacientes que tinham a nutrição parenteral quando realizada. Tá bom? E não aqueles que consumiam apenas uma solução cristalóide, por exemplo. Ok? Vou mostrar outro estudo para vocês, então, falando de cães submetidos a uma ressecção de 90% a 95% do intestino delgado, além da cauda do pâncreas, a junção iliocecal. Ou seja, pegou-se praticamente toda a região de digestão, a região de importância no processo digestivo. Meu Deus do céu, Tiago, quando foi realizado esse estudo? Pessoal, isso é um estudo muito antigo. Hoje, graças a Deus, os comitês de éticas não deixam mais serem realizados esses tipos de estudos, mas já foram realizados. Eles nos servem como um norte, tá, pessoal? Então, a gente tem esses pacientes. Eu discordo completamente desse tipo de estudo, tá, pessoal? Estou mostrando para vocês, porque eles nos trazem informação. Nós temos aí dois grupos, então, um que teve 90% e consumia dieta controle, o outro teve 90% dessa ressecção e tinha uma dieta controle mais nutrição parenteral. Percebam que quando eu estou falando de enterectomia e gastrectomia, né, a gente já está falando de nutrição parenteral, principalmente na enterectomia, tá, pessoal? Obviamente, porque eu acabei de conversar com vocês que o estômago não tem tanta importância no processo digestivo. Tiago, só isso? Não, nós tínhamos mais dois grupos. Um que tinha 95% da ressecção e consumia uma dieta controle normal, né, via oral, vamos falar assim, e o outro que tinha a dieta controle, mas uma nutrição parenteral. E óbvio, pessoal, que as respostas foram muito melhores naqueles animais que tinham nutrição parenteral associada à nutrição via oral, tá, pessoal? Então, seria a nutrição enteral e a parenteral.
Percebam que no grupo tinha 90% da ressecção, nós tínhamos um animal que atinge o peso ideal quando tinha a nutrição parenteral e quando ele consumia apenas a dieta controle, ele atingia apenas metade do peso ideal. Naqueles com 95% da ressecção, que é uma quantidade muito grande de ressecção, tá, pessoal? Nós tínhamos aí uma diferença também. 1 de cada 5 cães sobreviveram na dieta controle e 4 de 5 cães sobreviveram naquela que consumiam dieta controle, mais nutrição parenteral. Tá bom? Obviamente, a gente poderia conversar aqui só sobre nutrição parenteral? Poderia. A gente ia ficar conversando mais algumas horas, falando de formulação, como que faz, o que coloca, mas nosso objetivo é pincelar sobre a nutrição perioperatória. Tá bom? Aqui mostra um pouquinho, aqueles animais eram animais, né, que estavam em crescimento e assim por diante. É um resultado muito parecido ao que eu já mostrei para vocês. Então, vamos lembrar que quando a gente tem remoção do duodeno ou do pâncreas, a gente tem que fazer uma suplementação com as enzimas digestivas. Não vou ficar perdendo muito tempo sobre isso, porque vocês, cirurgiões, muitas das vezes vão passar esse procedimento para o nutrólogo, para o nutricionista, para um clínico. Mas é de suma importância vocês saberem também, e a gente pode conversar num outro momento. Fecaloma, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre fecaloma? Vamos lá. Nós temos aí as causas nutricionais, que é a baixa qualidade de alimento, tá, pessoal? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque vocês podem entrar com um paciente centro cirúrgico, porque ele está com uma fecaloma, e vocês têm que entender que não adianta muitas vezes você tirar, né, fazer o procedimento, reestabilizar o nosso paciente e ele continuar consumindo o mesmo alimento de baixa qualidade, alta fibra, alta matéria mineral. O animal não consome água, é um gato que não ingere água, é um cachorro que não toma água e come uma ração de péssima qualidade, pessoal. Vai dar alguns meses, ele vai voltar para o centro cirúrgico. Aí você viria para mim e fala assim, nossa, Tiago, que ótimo, vou ganhar dinheiro. Não, pessoal, não seja esse tipo de veterinário. Não seja veterinário bombeiro, que vai lá e apaga o incêndio, vai lá e apaga o incêndio. O médico veterinário desse tipo, ele não ganha dinheiro. Ele não vira um ótimo veterinário. Por quê? Porque quando o tutor leva em você, ele leva com raiva. Ele leva, puta merda, de novo eu tenho que voltar lá. Seja o tipo de veterinário que resolve o problema do seu paciente, tá, pessoal? Obviamente, existem algumas raças predispostas a terem fecaloma. Existem, mas isso ainda não é tão comprovado. Existem algumas considerações pontuais, que eu não vou ficar falando com vocês. E existem algumas causas infecciosas que não é o objetivo nosso, tá, pessoal? Mas o que eu queria falar é sobre mudança da alimentação pós-procedimento cirúrgico de um animal com fecaloma. Por quê? Pré-procedimento cirúrgico, pré-operatório, você não tem muito o que fazer, o animal já chega com fecaloma para você. Obviamente que o clínico já tentou algumas alternativas nutricionais e clínicas, e quando ele cai na sua mão para realizar o procedimento, já você precisa instruir o pós-cirúrgico do seu paciente, tá bom? Nutracêuticos, moçada. Eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre nutracêuticos, até por causa do nosso horário, né? Ainda preciso falar de nutracêuticos e preciso fazer um resumo final com vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês, nós temos alguns ótimos nutracêuticos que são o quê? Imunoestimulantes. Eita! Então o Tiago começou falando de imunidade e ainda fala de imunidade, óbvio, pessoal, porque cirurgia e imunidade tem tudo a ver, clínica e imunidade tem tudo a ver. Fisiologia e imunidade tem tudo a ver, nutrição e imunidade tem tudo a ver. A imunidade tem tudo a ver com a vida do nosso paciente. E quando a nutrição consegue beneficiar isso, quando a nutrição tem potencial benéfico no nosso paciente, é muito importante, tá, pessoal? Então a gente tem aí um estudo que mostra 5 dietas distintas, tá? E mostra o quê? O que esse estudo resumidamente mostra pra gente, pessoal? Que muito se fala sobre a proteína. Ai, porque tem que dar para o meu paciente uma dieta de alta proteína, alta proteína, alta proteína. Porque meu cachorro é um onívoro, mas ele é a origem carnívora. Meu gato é carnívoro, precisa de proteína. Não é só proteína, pessoal. Quais os ingredientes que estão ali dentro? Então percebam que hoje a utilização de nutracêuticos, ingredientes que têm benefício aquém de só suprir os processos digestivos e absortivos, tá, pessoal?
eles são bem-vindos na nutrição hoje. Então, percebam que posso falar sobre arginina, óleo de salmão, que é o ômega 3, nucleotídeos. Nucleotídeos seriam algo muito, muito legal hoje, de suma importância. Com respostas benéficas na linfoproliferação, que a gente já conversou hoje, atividade de macrófagos. São todas atividades imunológicas desejáveis, principalmente num paciente pós-cirúrgico. Tá bom? Vamos seguir? Então, aí eu mostro outro estudo para vocês, com 3 tipos de dieta. Uma dieta controle para filhotes e 2 dietas. Um com 2 níveis de nucleotídeos. Um com 900 ppm e outra com 1.350 ppm de nucleotídeos de colosso canino, pessoal. E, obviamente, eu mostro novamente para vocês que nós tivemos uma resposta benéfica com a inclusão de nucleotídeos, tá, pessoal? Então, percebam que na avaliação, por exemplo, IgA, tá, pessoal? Num período de 7 a 35 dias, tivemos uma resposta benéfica com 1.350 ppm de nucleotídeos. IgG, tanto 900 quanto 1.350 teve uma resposta benéfica. IgM, 1.350 ppm teve uma resposta benéfica na titulação desses pacientes. Ah, Tiago, mas aqui não entra muito no meu procedimento cirúrgico, mas entra na resposta imunológica do paciente que pode vir a realizar um procedimento cirúrgico, tá, pessoal? Ok? Beta-glucanos, pessoal, eu poderia falar muito sobre beta-glucanos com vocês, poderia. Então, beta-glucano, existem alguns benefícios interessantes da inclusão de beta-glucanos. Isso reflete tanto na hiperlipidemia desses pacientes, reflete na saciedade desses pacientes e reflete na imunidade desses pacientes. Poxa, o Thiago está falando tudo agora muito simplificado. Pessoal, falar sobre nutrição em cirurgia, nutrição perioperatória, a gente podia ter uma disciplina só sobre isso, fazer uma disciplina aí só optativa sobre isso. Podemos, de repente, um dia conversar, né? Conversar com o professor Silvio, de a gente fazer alguma coisa sobre isso? Poderia, mas eu não tenho tempo de, em 1 hora, conversar tantos assuntos com vocês. Mas os beta-glucanos, hoje, eles são muito bem-vindos na nutrição PET, e eles têm alguns benefícios muito legais, que vão desde a hiperlipidemia, saciedade. A saciedade é legal naquele paciente obeso que vai entrar num procedimento cirúrgico. Castração, depois que castrou um animal, é legal que eu tenha um nutracêutico que leve a saciedade, porque ela está alterada. Deu para entender que as conversas, os temas, eles vão se encaixando. A gente poderia conversar muito mais, mas eu quero pincelar um pouco de saber aí com vocês. Quem quiser conversar mais, a gente fica conversando depois, a gente papeia no e-mail, a gente papeia nas redes sociais, tá bom? Glutamina, eu gosto muito da glutamina. Então, aí mostra para vocês o estudo que utilizou glutamina em animais, né, com enterite hemorrágica. Utilizar só o antibiótico, né, e utilizar antibiótico e glutamina foi melhor? Foi. Por que foi melhor, pessoal? A glutamina é um aminoácido bem simples aí para vocês. É um aminoácido essencial? Não, ele é um aminoácido essencial condicional. Ele é condicional a outros nutrientes, a sua inclusão, né? A sua quantidade, ela depende de outros, tá? E o que acontece, pessoal? Quando a gente tem uma deficiência de glutamina, a gente vai comprometer a barreira gastrointestinal. A gente sabe, nós temos um chamado GAUT, tá? Que é um sistema imunológico relacionado à barreira intestinal, ao sistema gastrointestinal, e a gente sabe que a glutamina, só para vocês entenderem, ela é fonte de energia para o quê? Para as células da mucosa intestinal. Aí vocês viram para mim e falam assim, porra, Thiago, mas o que tem a ver o Katsu? Agora são 7h37 da noite, já está acabando, você vem falar de glutamina, imunidade, vem falar de célula de mucosa intestinal, antibiótico. Palestra é sobre cirurgia perioperatória. Não tem nada a ver, pessoal, porque depois que você faz uma operação, quase nunca você prescreve um antibiótico para o seu paciente, né? E quase nunca, quando você prescreve um antibiótico, você está mexendo na microbiota, você está prejudicando todo o trato gastrointestinal dele. Você está fazendo uma desbiose e você está tendo o quê?
um prejuízo aí muito grande no trato gastrointestinal. Ou não é comum, depois de procedimento cirúrgico, você observar uma diarreia, você observar esse paciente, o quê? Com desbiose, óbvio, mas com uma diarreia, com fezes amolecidas e assim por diante. Nossa, Tiago, é verdade, entrei com antibiótico, começou a... E aí, por que a nutrição não consegue te auxiliar? Poderia falar de pré-bióticos, probióticos, não é que eu estou falando sobre a glutamina, que é uma coisa mais nova, ela utiliza como fonte de energia. E aí tem os efeitos benéficos dela, que eu não vou ficar falando muito desse estudo que mostra para vocês. Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Outro estudo com glutamina, que mostra o quê? Mostra benefícios da utilização de glutamina com um paciente com gastrectomia distal, ou seja, também é benéfico, também, olha, percebam que todo... Ai, perdi o termo agora, né, perdi. Dos movimentos, né, peristálticos e tudo que a gente está falando, né, contrações migratórias interdigestivas, né, aí uma tradução mais simplificada, mas para vocês entenderem, a glutamina, ela tem benefícios com isso. Só a glutamina? Porra, Tiago, você está falando muito. Falou da glutamina, falou do beta-glucano, falou da arginina, falou do nucleotídeos, agora você vai falar do óleo de peixe. Vou teoricamente finalizar falando sobre o óleo de peixe. Ele tem benefício, obviamente, porque a gente já conhece o óleo de peixe como benefício. Ele é um anti-inflamatório natural, ele vai ter benefícios inúmeros com o fornecimento para o nosso paciente, tá bom? Outro ponto importante da nutrição, auxiliando vocês... Tiago, eu tenho um paciente que eu fiz a retirada do tumor e entrei com a quimioterapia, né? O onco me ajudou aí, nós estamos entrando com a quimioterapia. Olha que legal, pessoal, se a nutrição conseguir ajudar isso, então vejam esse estudo. 2 grupos, um grupo com quimioterapia, né? Esses animais tinham carcinoma de glândula mamária, né? E a gente teve uma quimioterapia e um grupo que tinha quimioterapia e uma suplementação de vitaminas. Olha que legal. Vitamina C, vitamina E, vitamina D, vitamina E. Aqui a gente já está falando sobre os antioxidantes. E esses animais tiveram uma resposta o quê? Muito legal com os sinais, né, indesejáveis, né, com sintomas indesejáveis da quimioterapia. Então, percebam que nós tivemos um animal aí no grupo 1 que só fez a quimioterapia, e outro grupo fez quimioterapia e consumiu os antioxidantes, vitamina C, A, D e E, né, e E, eles tiveram uma redução aí de 50% praticamente, os animais que tiveram anorexia, os animais que tiveram vômito, tá? Uma redução significativa na perda de peso. Olha que legal, tá, pessoal? Então, é a nutrição auxiliando também nisso, tá? Que é muito desejado, que é muito interessante. Não me matem, ainda vou falar sobre diretrizes nutricionais perioperatórias, mas aqui eu já vou pincelar por cima. Eu sei que meu tempo está aí estourado, né? Por mais que nós tivemos aí 10 minutos antes. Então, eu vou passar aí só 5 minutinhos com vocês. O que a gente tem que saber, pessoal? Eu deixei as equações para vocês saberem. As equações para emagrecer um animal quando ele está com excesso de peso. Eu tenho tempo de emagrecer antes do procedimento cirúrgico? Tenho. Então emagreça. Utilize essas equações. Obviamente, quem quiser conversar mais, como é que emagrece um paciente, como que faz, converse com a gente. A gente tem disciplinas hoje, está começando a disciplina de nutrologia, começou semana passada, tá? Vai ter a disciplina de nutrologia para efiséia. Façam as nossas disciplinas, né? Uma disciplina optativa, se eu não me engano, vai ser em julho. Façam para vocês aprenderem. Não, eu quero ser cirurgião, eu não vou fazer nada disso. Percebam que a palestra de hoje é para acender uma luzinha em vocês e falar assim, eu vou ser um baita de um cirurgião se eu souber as outras coisas. Se eu souber unir as disciplinas, tá bom? Falando um pouquinho aí sobre o score, espero que vocês já saibam fazer o score de condição corporal, já saibam que, obviamente, eu não quero um paciente caquético, mas eu não quero um paciente obeso ou acima do peso também, no meu centro cirúrgico. Então, aí, característica de um alimento para emagrecimento, alta proteína, baixa gordura, baixo carboidrato e alta fibra. E aqui, quando o animal está em peso ideal, eu tenho que calcular quanto que ele precisa consumir e optem sempre por um alimento super premium, com fonte de proteína e gordura de alto valor biológico e digestibilidade,
para que você não tenha também um paciente com fecaloma, um paciente com deficiência imunológica, um paciente com deficiência nutricional. Obviamente, o Lucas já conversou na semana passada. Hoje existe um retorno da alimentação caseira, e aí que a gente vai ter um prejuízo muito grande. Por quê? A maioria das dietas caseiras hoje, elas não são formuladas por um nutrólogo em qualquer lugar. Em Pirassununga, em São Paulo, em qualquer lugar. A gente acabou de publicar um artigo na Scientific Reports, que é um braço da Nature, que mostra o quê, pessoal? Que 100% das dietas de internet, elas são incompletas e desbalanceadas. E o que tem a ver, Tiago, com a porra da palestra de hoje? Porque muitas das vezes vocês vão fazer uma cirurgia ortopédica no paciente. Por quê? Porque ele tem uma deficiência nutricional, ele tem um desbalanço de cálcio e fósforo, ele vai ter uma fratura em galho verde, ele vai ter uma fratura de mandíbula, e aí você simplesmente faz o procedimento ortopédico e nem quer saber da nutrição dele. O que vai acontecer? Não vai consolidar a sua cirurgia, não vai ter resultado, e se tiver resultado, vai fraturar de novo daqui a pouco, porque ele está com desbalanço de cálcio e fósforo. Se ele tiver com desbalanço de cálcio, óbvio, se ele tiver com excesso de fósforo, nós temos um desbalanço de cálcio e fósforo, eu vou mobilizar mais cálcio do osso, e aí a gente poderia conversar de osteoclastos, osteoblastos, e obviamente ele vai retornar no centro cirúrgico. E aí você virar para mim e falar assim, porra, Thiago, mas quer dizer que eu estou fazendo um procedimento ortopédico e tenho que me preocupar com a nutrição? Obviamente que tem, senão eu não estava aqui perdendo a minha terça-feira, a terça-feira de vocês à noite, para conversar sobre nutrição perioperatória. Tá bom, pessoal? Então, suplementação perioperatória, como na pós-operatória, eu vou falar com vocês, a gente tem inúmeros nutracêuticos. Aí eu cito só alguns para vocês que a gente conversou, o ômega 3, beta-glucanos, glutamina, arginina, nucleotídeos e assim por diante. Castração, nós conversamos. Readequação nutricional e cirurgias oncológicas. A troca do alimento, a troca do perfil do alimento antes do procedimento e posterior do procedimento é desejável sim também, tá bom? Em relação às cirurgias que envolvem o trato gastrointestinal, tá, pessoal? Consigo nutrir via oral o nosso paciente? Faz alimentação, faz a via, procedimento. Não consigo, Tiago, não consigo, o animal não se alimenta ou não pode se alimentar. Faça sonda, é um período pequeno, sonda nasoesofágica, Tiago, não, eu preciso fazer uma sonda esofágica, esse alimento vai ficar sem se alimentar. Já faz a colocação da sonda esofágica. Tiago, esquece, eu tenho que fazer uma sonda gástrica. Aí a gente já conversou. Ah, Tiago, essa sonda tem que ser uma sonda jejunal. Esse animal vai ter que ficar internado, e aí sim a gente vai pensar em suplementação enzimática e assim por diante que a gente papiou hoje. Mas cirurgias envolvendo o trato gastrointestinal vão depender muito do procedimento e do cirurgião que está trabalhando e que está fazendo o procedimento. A única pessoa que sabe a extensão de uma cirurgia se chama cirurgião. Tá bom? Pós-operatórios, os mesmos nutracêuticos que a gente já conversou, são só esses? Não, pessoal. Eu poderia encher essa tela sobre nutracêuticos. Obviamente, nós não temos tempo, tá? Eu já estou até com o tempo estourado aí para vocês. Tiago, você falou de suplementos e não falou sobre dose. Eu deixo um resuminho aí para vocês, tá? Sobre as doses. Essas doses são baseadas nos artigos que nós trouxemos para vocês hoje, tá? Que eu trouxe para vocês, que o Luca me ajudou muito na montagem desse material. Então, tem a dosagem de ômega 3, arginina, glutamina, beta-glucanos, nucleotídeos. Significa que vocês vão usar isso? Não, tem inúmeras pesquisas novas que utilizam outras dosagens, que estão trabalhando para a determinação da dosagem. Por exemplo, essa dose de ômega 3 é para animal cardiopata. Ah, então não é que para o paciente com disfunção cognitiva, doença renal crônica, pós-cirúrgico, seria outra dosagem? Talvez sim. A gente precisa fazer mais pesquisas, a gente precisa focar na nutrição atrelada à cirurgia. O que eu uso na rotina clínica? Uma cápsula a cada o quê? 5 quilos. Uma cápsula de 1000 miligramas a cada 5 quilos do nosso paciente. Uma regrinha mais fácil para vocês guardarem. Meu Deus do céu, meninos, eu acho que é isso. Fica aí meu contato, meu e-mail,
Rede social, quem quiser tirar alguma dúvida, às vezes não quer ter o trabalho de mandar e-mail, e às vezes eu demoro para responder por e-mail, mas respondo, prometo. E eu mostro para vocês também o Nutrologia de Cães e Gatos. É um site que a gente tem, um blog totalmente gratuito. Muitos dos artigos de nutrição do nosso grupo tem lá. Vocês conseguem se cadastrar e baixar esses artigos gratuitamente. E toda semana a gente lança um material técnico para tentar explicar sobre a castração, procedimento posterior à castração, o que deve ser feito, uma linguagem um pouco mais facilitada, para vocês compartilharem com os amigos, compartilharem com a tia, com a avó, tá? Não é uma coisa tão científica. Existe uma área só do médico veterinário que consegue acessar, consegue sim baixar os artigos e fazer uma coisa mais científica. Tá bom? Meninos, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Vou pro chat. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer ao Thiago por essa palestra incrível, né? E a todos vocês ouvintes que estiveram presentes aqui com a gente essa noite. Eu queria lembrar vocês também que no final a gente vai estar sorteando os nossos prêmios. E agora, Thiago, teve algumas dúvidas, eu posso começar a fazer para você? Vamos. Pode, deixa eu só falar uma coisa. Pessoal, não fiquem chateados, às vezes, nessas palestras, vocês ficam chateados, falam, o palestrante só pincelou. É que percebam que é uma outra especialidade falando na especialidade de vocês. Então, obviamente que falta muito mais coisa para ser dita, mas eu me coloco totalmente à disposição. Thiago, eu queria saber só mais sobre beta-glucanos. Cara, me manda e-mail, eu mando 1000 trabalhos, vou tirando dúvidas, vou conversando, tá bom? Vai lá, Felipão, pergunta. A primeira pergunta é do Luca. Ele perguntou se as outras células do sistema imune também passam por uma redução de sua proliferação em animais obesos. E por que isso acontece especificamente com os linfócitos? Tá bom. Quem fez a pergunta foi o Luca. Foi o Luca, meu orientado? Luca Denucci? Não? Não. Ah, não. Luca Andi. Luca Andi, é o seguinte... A gente avaliou naquele estudo que a gente publicou na PLOS, a gente avaliou só linfoproliferação, tá? A gente acha, baseado em outros estudos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem de onde vem esse questionamento. Quando eu entrei no doutorado do professor Márcio, né, fiz meu doutorado com ele, se questionava muito a resposta imunológica à vacina. Olha que louca a coisa. Em seres humanos, a resposta vacinal, ela vinha sendo ineficiente nos últimos anos. Como assim, Thiago? Lucas, só para você entender, você deve ter o quê? 20, 25 anos? Não sei, ou um pouco mais velho, ou um pouco mais novo. A vacina do seu pai, por exemplo, ela tinha, a geração do seu pai tinha uma resposta vacinal mais eficiente do que a sua geração. E a geração das crianças hoje tem uma resposta mais ineficiente do que a sua geração. E era muito louco, porque você fala assim, pô, mas como assim? Na época do meu pai, se armazenava muito ineficiente a vacina, o transporte era estranho, não existia tecnologia, como que a resposta à vacina era menor? Olha que bacana, pessoal. Isso questionou-se muito o Ministério, a Organização Mundial de Saúde, e assim por diante. E o que acontece? Os médicos, nos últimos anos, começaram a questionar, na verdade, um médico chamado Painter, tá? O sobrenome dele, ele chegou e falou assim, olha, comunidade, médicos da comunidade científica, vocês não pararam para pensar que, na verdade, quando eu falo de resposta ineficiente de vacina, pessoal, não se assuste, resposta ineficiente de vacina é 0,00011%. 0,001%, 0,02%, é muito baixo, tá? Mas isso vinha aumentando. E esse médico, esse Painter, chegou e falou assim, essa porcentagem de aumento, pessoal, é baseado no aumento da obesidade infantil. Olha que louco. Então, as crianças obesas, teoricamente, elas não estavam respondendo à vacina de maneira tão eficiente. Olha que coisa maluca. Então, Luca, o que eu tenho para te falar é o seguinte, tá? Alguém sabe qual o site que ele comentou? É nutrologiadecãesgatos.com.br, tá? Só para vocês entenderem. Então, Luca, no nosso
No nosso estudo, a gente fez linfoproliferação. Então, a gente poderia ter feito outras avaliações imunológicas? Poderíamos. Só que a gente optou por fazer a metabolômica, que é mais caro, mas é o que está no auge, a gente. Então, a gente acabou de publicar o outro artigo com metabolômica e a gente percebeu que tem uma alteração metabolômica nos metabólitos. Então, eu não posso te afirmar se as outras células imunes do sistema imune, elas estão deficientes no paciente obeso. Em seres humanos, sim. Em cães e gatos, como não existe estudo, esse estudo com obesidade e imunidade foi o primeiro estudo que foi publicado. Mas, teoricamente, vários grupos agora estão pesquisando e, teoricamente, vêm resultados bem bacanas. Opinião do Tiago, eu acredito que sim. Comprovação científica nós ainda não temos em medicina veterinária. Tá bom? A próxima pergunta é do Pedro, e ele perguntou se o período de jejum pré-operatório difere para operações eletivas em relação aos outros tipos de operações. Legal. Pelo que eu entendi, ele quer saber um pouco mais do jejum pré-operatório, né? O que a gente tem, pessoal? Só para vocês entenderem, eu brinco com o Luca, né? O Luca é porque ele deu palestra com vocês. O estudo do Luca, o inicial, né? Não que nós mandamos para a FAPESP, agora tudo, o inicial era tratando sobre jejum. Sabe o que a gente sabe sobre jejum para cães e gatos? Nada. Então, a gente tem muito pouco estudo falando sobre jejum para cães e gatos. A gente tem que ter um jejum para procedimento cirúrgico, lógico, por causa do procedimento anestésico. Só que a gente sabe que o jejum prolongado, ele não é desejável, tá? Ele, teoricamente, não é desejável. Porém, existem algumas coisas hoje surgindo na medicina humana, tá? O que a gente tem de estudo com cães e gatos? Quanto tempo de jejum? Quanto que tem que ficar? Qual o procedimento? A gente não tem estudo também, tá? Peço até desculpas, mas eu estou sendo muito sincero quando a gente não tem estudos abordando sobre isso. Beleza? Torce pro Luca fazer doutorado, aí ele faz esse estudo. A próxima pergunta é do Pedro também, e ele agradeceu pela palestra, e ele disse que tem uma curiosidade, que já leu que ainda não há evidências consistentes para o uso de probióticos ou simbióticos no perioperatório. Isso ainda persiste. Olha, existem trabalhos, na verdade, varia muito sobre qual você está utilizando. Existem trabalhos, acho que ele está falando desses trabalhos que comparam prebióticos com probióticos com simbióticos, tá? E existem algumas considerações que falam no posterior ao procedimento cirúrgico. Pessoal, eu, Tiago Vendramini, tá? Eu trabalho com nutrição. Eu gostaria que todo paciente meu saísse de um centro cirúrgico, depois que vai utilizar uma antibiótico terapia e consumisse um pré-biótico probiótico. Vai funcionar? Sei. É que nem, por exemplo, eu vou falar outra coisa aí, né? Vou brincar com o Pedro, mas vou falar assim. Já ouviu falar de glucosamina e condroitina? Funciona? Existem vários estudos atualmente que falam que não funciona. Mas eu vejo um monte de ortopedista aí falando, não, mas coloca, tá? Porque comprovadamente existe uma relação, uma justificativa. Tá, pessoal? O que a gente sabe é que depois de uma antibiótico terapia prolongada, esse paciente ele vai ter uma desbiose. E o probiótico, o prebiótico, ele vai ser benéfico. As comparações entre simbióticos, pré-bióticos e probióticos, separadamente, elas, em sua maioria, mostram que não há diferença, tá bom? A próxima é da Lavínia, e ela perguntou, em relação à nutrição do intestino de quem passou por cirurgia, o animal passou por uma cirurgia do trato gastrointestinal, que ser alimentado ou tem que ficar em jejum, sim, em jejum quanto tempo? Depois ele vai ser alimentado? É melhor ou pior alimentar? Jesus amado. Na pergunta, mas vou tentar responder, aí ela complementa. Ele vai passar por um procedimento cirúrgico, quanto tempo antes ele tem que ficar de jejum? Quanto tempo depois ele tem que ficar de jejum? É isso? Eu acho que é mais ou menos isso. Depende de qual a extensão, como que vai ser esse procedimento cirúrgico e como que vai ser a cirurgia. Só para vocês entenderem por que eu estou falando isso, né? Às vezes, eu vou fazer uma grande retirada, uma grande cisão, eu vou fazer uma grande ressecção. Eu vou tirar
uma grande... Ai, hoje está fugindo as palavras. Vou tirar uma grande porção do trato gastrointestinal, tá? E o cirurgião, como que ele está realizando isso? Depois ele sai da minha cirurgia e fala assim, Tiago, fiz a cirurgia, nossa, ficou muito bom, tá? Então já vamos começar a alimentar o nosso paciente, vamos. Tiago, eu quero esperar alguns dias, não ficou tão interessante. Lavínia, por mim, você pode abrir o áudio, porque eu acho que eu não estou respondendo o que você deseja. Pode abrir. Então, tipo assim, o animal passou por uma cirurgia do trato gastrointestinal. Tá. Uma cirurgia do trato. E aí, eu fico em dúvida, ele tem que ser alimentado ou não? Tipo, se é a cirurgia do trato. Depende. Se quando você fala do trato, por exemplo, eu posso falar que ele fez uma limpeza periodontal. E aí ele pode se alimentar? Pode. Ele pode sair de lá comendo o que ele quiser. Tiago, mas eu fiz uma ressecção de 40 centímetros. Estou brincando. Não, então vamos ver. Então, assim, eu estou brincando com a tua pergunta. A tua pergunta ela é muito boa, mas ela não tem resposta. Pós-procedimento cirúrgico vai depender muito do paciente, tá, pessoal? Obviamente, pessoal, fiz uma ressecção grande, eu não vou alimentar o nosso paciente, mas ele não vai ficar muitos dias em jejum, não. Por quê, pessoal? Como que é o procedimento de cicatrização? Ele é baseado num aporte proteico, num aporte energético, ele precisa daquilo, deu para entender? Então não adianta eu não alimentar o nosso paciente, então eu vou ter que alimentar. Dependendo da porção que eu vou estar trabalhando, eu vou colocar uma sonda gástrica, uma sonda nasoesofágica, uma sonda esofágica. Alimentar, eu vou ter que alimentar. Se eu fizer uma extensão muito grande, eu fiz uma enterectomia, por exemplo, eu vou alimentar, só que eu vou fazer o quê? Uma parenteral, deu para entender? Então, tudo vai variar baseado em qual alimentação, qual tipo de procedimento foi feito, por quê? Baseado no tipo de procedimento e como foi o procedimento, como que vai ser a alimentação. Tiago, mas você não respondeu o começo da minha pergunta. E o jejum antes da minha alimentação? Aí que é interessante. No caso de eu estar trabalhando com um animal que vai fazer um procedimento cirúrgico no trato gastrointestinal, eu não vou conversar só com o cirurgião, com o anestesista. Porque o objetivo não é só anestesia. Eu vou querer que esse trato gastrointestinal, vou falar entre aspas, ele esteja limpo para que eu consiga realizar o procedimento cirúrgico. E aí, quantas horas antes eu vou deixar de administrar alimento e água para o meu paciente? Depende. Depende o quê? Qual que é a condição física do meu paciente? Como que ele vai entrar nessa cirurgia? Ele está internado? Ele não está internado? Ele é um animal de grande porte, de pequeno porte? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, animais de grande porte têm um trânsito gastrointestinal diferente de animais de pequeno porte, tá bom? Não respondi nada, porque essa pergunta não tem resposta. Eu concordo com você. Ela depende. Só para você entender. Se entrar só do pré-operatório, jejum pré-operatório de um animal que vai passar por uma cirurgia em trato gastrointestinal. Se for um dog alemão e se for um pincher, é totalmente diferente o tempo de jejum. Totalmente diferente. Tá bom? Meio complicado mesmo. Não sei se você conhece o professor Fábio Teixeira, da USP. É ele aí me colocando coisa na minha cabeça de louco aí. Aí eu saio perguntando pra todo mundo. O que ele pergunta? Não, isso daí é um tema da iniciação científica. Tipo, eu vou começar com ele. Eu falei que era muito difícil. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você está estudando jejum, você está estudando uma das grandes coisas da nutrição PET. Deve ser cães e gatos. É da nutrição PET hoje em dia. Jejum alimentar. Quanto de jejum alimentar? Tá? Isso para todas as espécies. Tô falando de cães e gatos. Eu não tenho conhecimento, mas, por exemplo, equinos. É muito comum fazer cirurgia de cólica, né? E quanto tempo eu deixo o animal em jejum depois? Ou deixo ou não deixo? Como que é o alimento posterior a uma cirurgia de cólica? E a cirurgia, né? Tô falando de cirurgia de cólica porque eu não sou da área, tá errado esse termo, mas... E aí? Eu estou falando de um animal que ou tem laminite ou tem cólica. Então,
Toda semana está tendo uma cólica lá e entra para o centro cirúrgico. Em outras espécies também não se sabe qual é o tempo de jejum. Cães e gatos também não se sabe. Então a gente precisa estudar bastante isso. O que a gente sabe é que o jejum ele vem caindo. Antigamente o animal tem uma hepatopatia, jejum. O animal, sei lá, teve alguma coisa, jejum. O animal teve isso, faz jejum. Jejum antigamente era como se fosse ai meu Deus, como se fosse um tratamento. Hoje em dia não, jejum não é tratamento, muito pelo contrário. O jejum traz prejuízos muito sérios à saúde do animal. Mas, obviamente, num procedimento cirúrgico, eu preciso de um jejum pré-operatório e pós-operatório. Tá bom? Tá bom, obrigada. Desculpa, hein? Nada, que isso. A próxima pergunta é do Tiago, e ele perguntou como que o senhor recomenda que deve ser a reintrodução da dieta no pós-operatório. Como que deve ser a dieta No pós-operatório, a reintrodução da dieta no pós-operatório. A reintrodução da dieta no pós-operatório. Eu vou começar com a mesma resposta sempre, depende. Pessoal, se ele for castrado, a dieta do pós-operatório, eu quero que ele coma de tudo da melhor maneira possível, a dieta mais palatável, que ele já está habituado. Dane-se. Se ele for um paciente cirúrgico, tá? Um paciente cirúrgico, por exemplo, ele é um paciente oncológico. Aí eu vou começar a pensar numa dieta, tá? É um paciente oncológico, mas não tem nada a ver com trato gastrointestinal. Vou pensar numa dieta específica para um paciente com um paciente oncológico. Se for um paciente, por exemplo, que já não estava se alimentando, mas ele, sei lá, fiz alguma cirurgia nele que ele tá com muita dor. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu fiz uma cirurgia nele, ele não tem mais dor, então agora ele tem apetite. Eu não posso introduzir um alimento seco logo de cara para esse paciente, porque ele pode ter uma síndrome da realimentação. Então eu vou fazer 25%, depois eu vou fazer 50%, depois eu vou fazer 75%, depois eu vou fazer 100% do alimento, para ele não ter a síndrome da alimentação. E se ele for um paciente que já não consome o alimento, se ele estava sondado e depois ele vai voltar a se alimentar. Se eu fiz uma cirurgia de mandibulectomia, aquilo que nós já conversamos, o que eu vou fazer? Maxilectomia, né? Que eu utilizei os termos aí para a aula de vocês, para a palestra. Aí sim, vai ser um alimento umedecido, ou vai ser um alimento via sonda, ou vai ser um alimento líquido, ou vai ser um alimento úmido. Então, depende do procedimento cirúrgico. A última pergunta é do Lucas, e ele perguntou: Tiago, em sua experiência profissional, você já utilizou a curcumina como nutracêutico? Já utilizei o quê? A curcumina como nutracêutico. Não. Lucas, desculpa, vou ficar devendo essa. Nunca. Se você souber de algum estudo legal, quiser falar aí, fica à vontade. Não sei. Quando a gente não sabe, a gente tem que falar não sei, tá bom? Nunca li a respeito e não utilizei. Desculpa, tá bom?